Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa. Só tem uma mensagem, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do mal, e assassinou seu irmão. E por que ele assassinou seu irmão? Porque suas obras eram mais, e as do seu irmão justas. Está vendo, amado? Olha, a gente não entende a crueldade da religião. Nós não entendemos a crueldade da religião, não. O primeiro assassinato, o primeiro derramamento de sangue humano na terra, não foi por conta de outra coisa, senão de um culto religioso feito ao mesmo Deus. Não foi uma briga entre um macumbeiro e um evangélico, não. Foi dois evangélicos disputando o mesmo Deus. Foi dois macumbeiros disputando o mesmo Deus. Foram dois irmãos de fé disputando qual culto era mais aceitável. Entendeu isso ou não? Está de bom tamanho para nós? Aí ele fala, então, não é assim. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não fica maravilhado se aquilo que a gente está compartilhando aqui não encontra eco no mundo. Não adianta. A gente, como filho de Deus, nós não vamos conseguir harmonizar a nossa maneira de ser com a forma que o mundo escolheu para ser. Não há essa simpatia. A palavra de Deus diz que quem quiser ser amigo deste mundo vai se tornar o quê? Inimigo de Deus. Se você quiser viver nesse mundo, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida nesse mundo, você também vai ter que entender que você vai estar em constante conflito com os valores desse mundo. Não adianta, não tem jeito. Não tem jeito. Você está lá fazendo sucesso, as pessoas estão lá respeitando o seu trabalho, mas na hora H, você sabe que vai ter lá um certo conflito de interesse em que, por amor das pessoas, eu não posso me livrar delas, eu tenho que ir lá encarar o que é o meu papel. E ele diz então, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Vocês não sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aquele que possui recursos desse mundo e vendo o seu irmão padecer necessidade, fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então ele está dizendo o seguinte, que além da gente andar em santidade, a gente assume a responsabilidade. Todo filho de Deus assume a responsabilidade relacional. Ou seja, todo filho de Deus não está na relação pelo que ele pode receber, mas pela responsabilidade que ele assume. Então, mesmo nas nossas relações comerciais, você quer ser uma pessoa que associa mesmo sucesso profissional com sucesso espiritual, com sucesso emocional? Então é o seguinte, você assume a responsabilidade da relação. A responsabilidade da relação é sua. Então, às vezes, uma pessoa vai te bajular, não tem problema, ele pode entender mal, ele entender mal é uma coisa, você entender mal, aí acabou. Todo mundo pode entender mal a relação. Todo mundo pode estar na relação com a gente por conta de outras coisas, porque te acha bonito, porque gosta do seu produto, e, enfim, pode ter, as pessoas podem ter qualquer, como as pessoas tinham todo tipo de motivo para andar com Jesus. Tinha muita gente que andava com Jesus, por quê? Por interesse. Então Jesus se tornou o quê? Jesus se tornou um popstar. Jesus era um popstar. Se fosse nos dias de hoje, Jesus estava bombando na net. Ele se tornou um popstar. Ele era o cara. Milhões e milhões de seguidores. Amém? Não é isso que Jesus era? Um cara lá famosão. Mas ele nunca foi arrastado, a mente dele, o coração dele nunca foi arrastado para essa veneração. Ele nunca lidou com as pessoas satisfazendo a expectativa delas. Amém? Ele nunca tirou proveito disso. Por isso mesmo, ele nunca se vitimizou. Deixa Deus ministrar o seu coração. Toda vez que a nossa relação é ruim com as pessoas, no momento em que essa relação falha, a gente se vitimiza. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? Então, todo filho de Deus, ele não se vitimiza. Por quê? Porque ele não está na relação pelo benefício que a relação representa para ele. Ele está totalmente na relação, na perspectiva da responsabilidade que ele tem da relação. Então, o seu casamento está lá, assume a responsabilidade de disciplinar, de corrigir, de estabelecer o padrão.
Por que muitas vezes as relações não funcionam? Porque nós vamos nos vitimizando na relação. E a gente vai se vitimizando na relação por causa do nosso pecado. Então a gente não anda em santidade, vive pecando, e essa ideia de que a vida é para mim, é pelo que eu tomo, aí eu nunca assumo a responsabilidade, eu sou vítima. Vítima do quê? Do que as pessoas não querem me dar. Elas não querem me dar o que eu preciso que elas me deem. Então por que eu estou lá magoado? Por que eu estou triste? Por que eu estou com raiva? Porque a vida ou as pessoas não me deram aquilo que eu gostaria de receber delas. Então, como filho de Deus, deixa Deus ministrar o seu coração. Como filho de Deus, você sempre assume a responsabilidade. A responsabilidade da relação é nossa. Então, em toda e qualquer situação, de quem é a responsabilidade do que está acontecendo? Não é a responsabilidade do que está sendo feito, mas a responsabilidade de administrar, de chamar para si o que está acontecendo. É nossa, é o Filho de Deus, ele é que vai ter que dar direção a isso. Seja para corrigir, seja para punir, seja para disciplinar, seja para orientar, ele não pode se vitimizar. Amém? Glória a Deus, amado. Isso é maturidade. Então Jesus foi lá e assumiu a responsabilidade do pecado. Esse bilhete demorou a chegar aqui, né? Maravilha. Não vou esquecer, amém? Agora eu tenho que correr aqui para dar tempo. Vocês não deixem esquecer que o Conselho dos Teens tem que falar sobre o acampamento, amém? Aí, isso é que é assumir a responsabilidade. Glória a Deus. Amém, amados? Então, todo filho de Deus vai assumir o quê? A responsabilidade. Isso é uma palavra indigesta, domingo, 9 horas da manhã. Então é o seguinte, não está funcionando, a responsabilidade é nossa. Eu tenho que ir lá e assumir. E às vezes eu vou protelando. A coisa não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo. E eu vou deixando aquilo acontecer. E depois eu quero pensar que sou vítima? Não. Arrependimento é eu saber que muita coisa aconteceu, por quê? Porque eu deixei a coisa ir para aquele lado lá. E às vezes agora eu vou ter que me levantar, vou ter que corrigir, vou ter que orientar, vou ter que assumir o ônus do desgaste, mas eu vou ter que fazer isso. Amém? Eu não posso simplesmente culpar as circunstâncias. Muitas vezes aquilo foi acontecendo porque eu estava lá como filho de Deus e fui deixando a coisa caminhar para aquele lado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então você quer entender que você é um filho de Deus, andar em santidade, assumir a responsabilidade.